Olá, graça e paz, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E como eu sempre digo, é um privilégio ter a sua presença aqui comigo no nosso canal, porque aqui você com toda certeza será muito abençoado. Nós sempre temos conteúdos importantíssimos para compartilhar com você, visto que esse canal, na verdade, é um instrumento que a gente usa para transmitir coisas boas para as pessoas, em meio ao mundo tão caótico, ao mundo tão conturbado, o qual nós vivemos ultimamente. Não o mundo em si, mas o sistema, né, que gera esse mundo é um pouco complicado. Mas nós que acreditamos em Deus, que temos uma fé inabalável, nós então sempre temos esperança, sempre temos a convicção de que no final tudo vai dar certo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Bom, e hoje eu vou falar de um tema que é um tema um pouco diferente e na verdade é algo que realmente me tem preocupado ultimamente. E eu então vou falar sobre isso hoje, que é sobre depressão e suicídio no meio cristão. Inclusive, estou até preparando um livro para falar sobre esse tema, e quando estiver pronto já eu vou divulgar para vocês, com certeza, nos meus canais e também por outros canais aqui na internet. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o gigante silencioso que é a depressão. É claro que a depressão ela não é a única causa do suicídio, mas ela é um dos fatores principais que tem levado muitas pessoas a cometer o suicídio. E o suicídio nada mais é do que um grito, ou seja, a externalização de um grito de desespero, manifestação de uma dor insaciável, incontrolável. E a pessoa, quando chega ao ponto de cometer o suicídio, a pessoa não está querendo pôr um fim à sua vida. Essa pessoa está querendo pôr um fim ao seu sofrimento, à angústia que essa pessoa está sofrendo. E isso é preciso entender. É preciso falar sobre isso. Foi criado desde épocas antes de Cristo, inclusive. Foram criados tabus na questão de doenças, na questão de enfermidade, sobretudo doença mental, né, também emocional, e as pessoas atribuíam isso à espiritualidade, a espíritos malignos, ou a pecado, enfim. E, infelizmente, isso tem causado ao longo da história muitos prejuízos, sobretudo na comunidade cristã, comunidade evangélica, porque foi passado para muitos cristãos, para nós cristãos, né? Fomos ensinados, na verdade, há um bom tempo atrás, que depressão é uma doença espiritual, tem a ver com pecado, com afastamento de Deus, mas isso não é verdade. Isso é comprovado cientificamente que a depressão ela é uma doença. E nós, pelo fato de sermos servos de Deus, nós não estamos isentos de sofrer enfermidades. Pelo fato de eu ser um cristão autêntico, isso não me isenta de sofrer nenhum tipo de enfermidade, porque eu sou um humano. Apesar de ser um cristão, eu sou um humano. E como ser humano, a gente está sujeito a sofrer. Tanto que o apóstolo Paulo, ele falou para Tiago, aliás, para Timóteo, ter cuidado de si mesmo e da doutrina do Senhor. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, Paulo disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. De que forma? Paulo estava falando ali sobre a questão do cuidado com a saúde, seja na área física e emocional. Então, tanto na carta que ele escreve para Timóteo, melhor dizendo, Paulo falando para Timóteo,
tanto quando ele fala para Timóteo, tanto quanto ele fala para a igreja de Corinto, Paulo está se referindo ao cuidado pessoal, ao cuidar da saúde, tanto física quanto emocional. E o apóstolo Tiago também disse que nós estamos sujeitos à enfermidade, quando ele disse: está alguém entre vós alegre, cante louvores. Está alguém triste, ore. Está alguém enfermo, chama os presbíteros para que ministrem sobre ele a unção da cura. Ou seja, nós, servos de Deus, estamos sujeitos a ficar doentes. Isaías capítulo 53, quando fala do servo sofredor, que é o Messias, que na sua primeira vinda viria como servo sofredor, o profeta fala exatamente sobre isso. A profecia diz respeito à vinda, à manifestação do Messias, e diz que ele foi ferido pelas nossas enfermidades e moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está falando tanto de doença física quanto de doença emocional, ou seja, ele curou as nossas enfermidades, ou seja, as dores que nós, as feridas, as doenças do nosso corpo, as doenças físicas e as nossas dores levou sobre si. Essas dores às quais o profeta está se referindo, às quais a profecia do capítulo 53 de Isaías está se referindo, são problemas emocionais. Então nós temos que entender isso. É preciso estudar a palavra de Deus, é preciso estudar a teologia bíblica para entender a realidade da vida. A vida ela é complicada. O fato de nós vivermos, de sermos servos de Deus, de sermos pessoas cheias do Espírito Santo, não nos isenta de passarmos por enfermidades. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele falando para os seus discípulos, ele discursando para os seus seguidores, está em João, no capítulo 16, versículo 33, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele já disse que nós teríamos aflições nesse mundo, ou seja, a gente passa por adversidades. Isso não nos isenta aliás, isso não significa que nós não sejamos servos de Deus. Isso não significa que nós não somos pessoas salvas. Mas isso nos identifica como seres humanos sujeitos a passar por todos os problemas que o ser humano passa. Cristão morre de acidente, cristão morre de câncer, cristão morre de bala perdida, entende? Cristão fica em cima da cama às vezes, vegetando por um tempo, porque somos humanos. O mal existe. Enquanto estamos aqui, nós estamos lutando para chegarmos à perfeição como filhos de Deus. A perfeição há uma perfeição, né? Enquanto estamos aqui, estamos lutando para chegarmos a uma perfeição, que é a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo. Mas isso é uma promessa. E a santificação, o aperfeiçoamento é progressivo. Ou seja, nós, nesse corpo aqui, nós jamais teremos a perfeição de Cristo, do Cristo que viveu aqui, o Jesus encarnado. Nós jamais chegaremos a esse nível. Então, a gente tem que entender isso, que somos humanos e estamos sujeitos a passar, sim, por problemas de enfermidade. Então, a depressão e tantas outras doenças de ordem emocional têm, sim, atingido muito a comunidade evangélica, a comunidade religiosa em um todo, e, sobretudo, lideranças religiosas têm, sim, sofrido muito. Em 2017, começou a ser divulgado, né, casos de pastores, de líderes espirituais, de igrejas pentecostais que cometiam suicídio. Então, a liderança maior passou a entender que isso é um tabu que tem que ser quebrado, tem que ser falado sobre isso, tem que ser estudado, tem que ser analisado. E eu, então, essa semana que passou, eu recebi, aliás, eu me deparei com uma notícia
né, na internet de um pastor, a pessoa que eu conheci, um pregador do evangelho, uma pessoa que era uma pessoa bem-sucedida, inclusive financeiramente, as pessoas estavam muito bem-sucedidas financeiramente. Essa pessoa acabou dando um fim à sua própria vida, porque a pessoa escondia uma dor, escondia um gigante silencioso ou um monstro silencioso dentro de si. Às vezes as pessoas preferem esconder o monstro do que tratá-lo, porque essa questão da depressão, também o desejo de se suicidar, isso, eu repito, entre nós evangélicos, é um tabu que ainda não foi totalmente quebrado. Muitos cristãos não têm vergonha de falar sobre isso e por isso muitos líderes religiosos acabam se deprimindo. Tem muitos líderes religiosos que só dormem sob efeito de remédios fortes, de tarja preta. Tem muitos líderes religiosos que não têm ânimo mais para fazer a obra de Deus, não tem paciência com a família, estão vivendo sob pressão extrema, vivem em um nível muito profundo, a síndrome de burnout, enfim, porque tem medo de falar ou tem vergonha de externalizar o seu sentimento, de expressar o que está sentindo. Isso é muito ruim. Então, como eu disse, a pessoa acaba tendo mais facilidade para esconder o gigante do que para expô-lo, né, e buscar um tratamento. Mas isso é um tabu que precisa ser quebrado. Então, eu vou falar, claro, em alguns vídeos eu vou falar sobre isso, eu vou estar aí ao longo desses dias falando sobre isso, postando vídeos falando sobre isso, né? E hoje vai ser apenas a nível introdutório. Eu até ia fazer uma live, mas como ontem meu dia foi bem corrido, bem cheio, tinha muitos compromissos, então eu não pude programar a live, porque a live precisa ser programada. Eu não pude programar com antecedência, então não me foi liberado aí para fazer a live ao vivo aqui pelo meu canal. Mas o próximo vídeo vai ser ao vivo, prometo isso a vocês, tá bom? Mas vamos lá. Eu dei um tema para essa nossa conversa, que vai ser o tema do livro que eu vou escrever, vai ser o título do livro, Vencendo o Monstro Silencioso. Veja bem, só no Brasil, 32 pessoas morrem por dia vítimas de suicídio. Cerca de 32 pessoas por dia cometem suicídio só no Brasil, fora em outros países. 90% desses casos poderiam ser evitados. A cada 10 suicídios acontece entre 30 a 60 tentativas. Não é que a pessoa acorda de manhã e fala, eu vou me suicidar hoje. Não, há tentativas. O suicídio, eu costumo dizer que é um plano bem elaborado. Aquilo surge na mente da pessoa, a pessoa vai trabalhando como vou fazer, quando vou fazer, e daqui a pouco a pessoa acaba cometendo suicídio. Porque o suicida, ele não quer tirar a sua vida, ele quer eliminar a sua dor, entende? A taxa de suicídio aumenta de forma alarmante todos os anos. Em todo o mundo, entre os jovens, a morte por suicídio já é mais frequente que por HIV. O suicídio está se tornando, na verdade, uma pandemia, porque no mundo inteiro as pessoas cometem essa atrocidade, essa violência contra si mesmos. Entre idosos, assim como entre pessoas de meia idade, os índices também avançam. As mortes por suicídio já somam mais de 800 mil por ano em todo o mundo. O Brasil ocupa a oitava posição no ranking de países com maior incidência de suicídios, ultrapassando o número de 12 mil casos por ano. Gente, são mais de 800 mil mortes por ano. É quase 1 milhão de pessoas todo ano.
tiram a sua própria vida em todo o mundo. E o Brasil, o país onde eu nasci, meu país de origem, infelizmente, ele ocupa a 8ª posição nesse ranking, tendo uma incidência de suicídios que ultrapassa o número de 12 mil casos por ano. Porém, não é fácil definir o perfil de um suicida ou de um potencial suicida. É um pouco difícil, mas existem alguns sinais que a gente pode identificar para poder ajudar as pessoas que estão passando por essa situação complicada. Ou seja, comportamentos suicidas são mais comuns em certas circunstâncias devido a fatores culturais, genéticos, psicossociais e ambientais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, alguns desses fatores podem ser o status socioeconômico e o nível de educação baixos, perturbações mentais tais como depressão, transtornos de personalidade, abuso de álcool e de outras substâncias, traumas tais como abuso físico e sexual, perdas pessoais, sentimentos de baixa autoestima ou de desesperança, entre muitos outros que podem levar uma pessoa a chegar a esse ponto. Gente, uma coisa que muitas pessoas têm vergonha de falar, têm dificuldade para relatar, é a questão de abuso sexual. Muitas pessoas foram abusadas sexualmente na infância e não conseguem até hoje falar. Sabe? Aí fica guardando aquilo dentro de si. E tem mais. Em muitos casos, o abusador, ele acaba culpando a pessoa, sabe? Entrando na mente da pessoa e fazendo com que a pessoa se sinta culpada por aquilo, sabe? É uma coisa terrível, uma coisa até difícil de se explicar. Mas, infelizmente, há muitas pessoas que sofrem com esse problema, né, que guardam isso consigo, que se sentem culpadas. Ou talvez tem medo de ofender alguém, tem medo das pessoas não acreditarem na sua versão. Enfim, são vários os fatores, mas apesar disso ser uma coisa difícil de compartilhar, é preciso verbalizar isso, é preciso esvaziar o seu coração, sabe, a sua memória desse trauma, dessa coisa. Você precisa compartilhar, porque isso abre janela killer, ou seja, janela traumática, janela que realmente abre, que vai te matar emocionalmente. E às vezes você vê uma pessoa sorridente, uma pessoa extrovertida, e essa pessoa guarda consigo um sentimento, esconde algo dentro de si que lhe está sufocando e matando piano, pouco a pouco. Então, às vezes, especialistas falam sobre isso. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar para vocês. Eu sou pastor, claro, sou teólogo e também estudei administração, e a gente estudou muito sobre inteligência emocional. Quando eu estudei administração, nós estudamos sobre inteligência emocional, porque você aprende a lidar com pessoas, você tem que ter inteligência emocional. Estudamos sobre burnout e tal, e tanta coisa. E também como teólogo, na faculdade de teologia, a gente estudou sobre introdução à psicologia, aconselhamento pastoral. Então a gente estuda muito sobre essa questão de relacionamento com pessoas, forma de tratar pessoas e ajudar pessoas, entende? Tanto na psicologia pastoral, quanto no aconselhamento pastoral. Enfim, estudei muito sobre inteligência emocional, é uma coisa que realmente eu gosto, uma área que eu gosto de estudar.
e por isso que eu tenho propriedade para falar com vocês aqui. Então, o conteúdo que eu estou usando para essa live, para esse vídeo aqui, o material é da minha faculdade, dos meus cursos de nível superior, entende? Então, não é nada pegado no Google ou no chat GPT, é coisa que é conteúdo que eu tenho aqui para falar para vocês. Mas enfim, então, gente, é bom você sempre se abrir. Procure um psicólogo, procure alguém de confiança e compartilhe. Segundo o especialista, as pessoas que são muito extrovertidas, às vezes estão escondendo ou tentando enganar ou tentando burlar um sentimento negativo, um trauma que carregam consigo. Às vezes a pessoa muito extrovertida está sempre dando risada, sempre contando piada, sempre procurando alegrar o ambiente ou fazer alguém sorrir. Essa pessoa às vezes está tentando enganar a si mesmo ou tentando ludibriar um sentimento traumático que essa pessoa carrega. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tem que estar muito atento, entendeu? Esse pode ser um dos sinais para identificar uma pessoa traumatizada e com um potencial suicida. Às vezes a gente conhece pessoas que eram tão alegre, sorridente, onde chegava, dava risada, contava piada e tal, era uma pessoa extravagante. Daqui a pouco a pessoa deu um fim na própria vida, você pensa, poxa, mas como que essa pessoa fez isso? Por que fez isso? Porque às vezes todas aquelas risadas, por assim dizer, toda aquela euforia, a pessoa estava tentando esconder um gigante, tentando ludibriar um gigante que havia dentro de si. Então é preciso tomar muito cuidado. Tá ok? Então, definir o perfil de um potencial suicida é difícil, mas a gente tem aí alguns pontos que a gente consegue, então, identificar nessa pessoa. Tá ok? Segundo a Organização Mundial de Saúde, alguns desses fatores pode ser, como eu já falei, né? O fator socioeconômico, o nível de educação baixo, perturbações mentais, etc. Então, isso pode levar as pessoas a abuso sexual, isso pode levar a pessoa a cometer esse suicídio. Às vezes as pessoas, por exemplo, mulheres, são coagidas dentro de casa, jovens, crianças, sofrem tortura e não podem compartilhar com ninguém dentro do lar. Tem pessoas que são torturadas dentro da sua própria casa e não conseguem falar com ninguém, não conseguem, sabe, a pessoa que tortura essas pessoas são gigantes que conseguem entrar dentro da mente da pessoa e criar um monstro dentro da mente dessa pessoa, de modo que a pessoa não consegue nem mesmo prestar uma queixa na polícia, etc. Tem todo uma questão aí psicológica que um psicopata consegue fazer, consegue dominar a mente de uma pessoa. E, infelizmente, muitas pessoas, muitas mulheres, muitas crianças, muitos jovens acabam sofrendo por não poder compartilhar o que estão passando. Ou seja, os abusos, o sofrimento que passam dentro da própria casa. Então eu aconselho você, mulher, jovem, você que está, o idoso, você que sofre algum tipo de abuso dentro da sua casa, você precisa denunciar. Você tem que denunciar, sim. Mulher que apanha do marido tem que denunciar. Fala para o seu pastor. Como esses dias eu vi alguém falando na internet, muito sabiamente a pessoa disse, se o pastor falar para você não denunciar para a polícia, denuncia o pastor junto. Que ele está sendo conivente com o que está acontecendo. Você não pode apanhar do seu marido, você não pode ser espancado pelos seus pais. Claro que os pais têm que corrigir os filhos com amor, mas não com ira, espancamento, entende? Então, muitas pessoas acabam se traumatizando, acabam até pondo fim à própria vida por causa da falta de coragem de denunciar possíveis abusos, tá ok?
Então vamos lá. Identifica os sinais. É preciso identificar os sinais de que a pessoa pode estar em um quadro que o leve a se suicidar, como se a pessoa sente que a vida não tem mais sentido, as coisas não têm mais graça como antes e acha tudo meio chato, se a pessoa quer ficar sozinha, pois encontrar com pessoas não faz mais bem, a pessoa não se sente bem em encontrar com os outros, se sentir presa em uma situação, imaginando que não tem saída, não tem esperança de que possa mudar e que a vida não vale a pena ser vivida. Esses são alguns dos fatores. Isso eu falo com propriedade, como líder espiritual, porque eu também, que eu decidi falar sobre isso, porque eu também passei por depressão. Nós líderes espirituais, cristãos, a gente consegue esconder muito bem os nossos sentimentos. Então, a coisa que um líder espiritual sabe fazer é esconder seus sentimentos. É esconder uma situação que ele está atravessando. A minha esposa veio saber que eu passei por um quadro depressivo quando a gente se mudou aqui para a Europa. Eu conversei com ela, expliquei para ela, ela falou, mas você passou por isso? Eu disse, sim, eu passei por isso. Muitas vezes eu pegava o carro e eu queria bater com o meu carro de frente para uma carreta, porque eu morreria e minha esposa recebia um seguro de vida e ela ficaria bem. E eu ia descansar, porque eu estava num esgotamento muito grande, um esgotamento emocional. Eu sempre fui envolvido com a obra. Eu me converti aos 17 anos, aos 19 anos eu comecei a pregar o evangelho. Então eu sempre fui pastor de igrejas, fui missionário na África, era conferencista no Brasil, dava seminários e tudo, mas eu sentia dentro de mim um vazio. Mas com a graça de Deus, eu comecei a estudar muito inteligência emocional. Tem um escritor que eu gosto muito dele, que é Augusto Cury, me ajudou muito, abaixo de Deus, pela graça de Deus, lendo os livros de Augusto Cury e também o conteúdo da faculdade sobre inteligência emocional, enfim, isso me ajudou muito a vencer. Mas eu passei por situação difícil, então por isso que eu tenho propriedade para falar. Nós, líderes, temos sim uma habilidade muito grande para esconder das pessoas o nosso problema. Nós temos a síndrome da sunamita. A Bíblia fala no segundo livro dos Reis de uma sunamita, que ela, quando o filho dela morreu, ela pediu um animal para ir até ao profeta Eliseu para reclamar a situação do seu filho. E o marido dela perguntou, você vai fazer o que lá no profeta hoje? Hoje não é sábado, não é lua nova. Ela disse, está tudo bem. Ela encontrou Geazi, quando estava chegando na casa de Eliseu, e Geazi perguntou, como você está? Ela disse, estou bem. Como está o seu marido? Está bem. Como está o seu filho? Está tudo bem. Ela colocou uma máscara para esconder a sua frustração. Nós, líderes espirituais, nós cristãos, nós temos essa mania, todo líder espiritual, de usar essa máscara. Temos a síndrome da sunamita, que é esconder coisa, dizer que está tudo bem. Estamos mentindo para nós mesmos, entende? Ou para as pessoas, mentindo para as pessoas, na verdade, não querendo externalizar o nosso problema, não querer se abrir, não querer dividir com ninguém o que estamos passando. E é por isso que muitos líderes espirituais acabam cometendo suicídio. Mas por quê? Porque o líder tem medo. Se for falar para alguém, se for dividir com alguém o que está passando, vai ser julgado. As pessoas vão dizer muitas pessoas vão dizer que ele está afastado de Deus, que está em pecado, vai haver o julgamento. E por medo dos julgamentos, muitos líderes acabam lutando contra esse gigante, que infelizmente muitos acabam sendo vencidos, como o caso do pastor, né, que foi vencido. Eu vou citar o nome dele, porque já está divulgado, não é segredo, está divulgado nas redes sociais, na internet, em vários veículos de comunicação. O pastor Anderson Souza, um grande pregador, acabou
não conseguindo vencer esse monstro silencioso e dando um fim trágico à sua vida. 35 anos de vida, uma pessoa que tinha uma carreira promissora, uma pessoa que era um instrumento de Deus para abençoar essa sociedade, para abençoar a sua nação e também outras nações, acabou, infelizmente, interrompendo um grande futuro, simplesmente por não dividir com ninguém o seu sentimento, não procurar uma ajuda emocional, porque às vezes nós, como líderes espirituais, pensamos que procurar uma ajuda é sinônimo de fraqueza. O líder espiritual, ele tem esse problema. Não é que isso seja próprio do líder, mas é o contexto religioso, o contexto da igreja, o contexto dos meios religiosos, sobretudo nós cristãos, sobretudo no meio pentecostal, criou-se uma imagem de um líder, que é uma pessoa invencível, um super-homem, um super-humano, sobre-humano, sobretudo se for pastor. Você pode ver que os filhos de pastores são os mais vigiados nas igrejas, a esposa do pastor é mais observada na igreja, qualquer coisa, ó, o filho do pastor, a mulher do pastor, olha lá, a mulher do pastor como está. Você está entendendo? Então, isso criou uma situação muito complicada, porque isso impede o pastor, o líder espiritual, de compartilhar os seus sentimentos. Eu estou falando de pastor, mas também padres, né, líderes religiosos. Isso os impede de, às vezes, procurar ajuda. Às vezes o líder está na frente de um trabalho, seja como pastor de uma comunidade ou na liderança de algum departamento da sua comunidade. O líder, às vezes, sobretudo se for pastor, principalmente, ele se sente constrangido em renunciar o cargo, pedir uma substituição, com medo do que as pessoas vão dizer, com medo do que as pessoas vão falar, que as pessoas vão julgar, vão apontar, mas por que você está entregando? Por que você não quer mais? Porque você é ingrato? Porque você nos decepcionou? Ou você está em pecado? Aí começa aquele julgamento, está em pecado, o que foi que aconteceu? Será que o pastor roubou o dinheiro da igreja? Então tem tudo isso. E são coisas que, infelizmente, levam o líder a pensar, e para proteger uma imagem, até para proteger a igreja, a própria comunidade, muitos líderes acabam passando por essa guerra sozinhos, e infelizmente muitos acabam chegando a esse ponto terrível, que é cometer suicídio. Por falta de ajuda, por falta talvez de coragem para falar, para denunciar, para pedir ajuda, mas por causa do contexto das pessoas. Então, gente, meu conselho para você que é líder é que você fale sobre isso na igreja, ensina a igreja a entender isso. Convide pessoas, terapeutas, psicólogos, pessoas que sejam preparadas, né, teólogos que entendam do assunto para palestrar em suas igrejas, para falar sobre isso, para já ir preparando a mente das pessoas para, quando acontecer isso com algum irmão da igreja, com alguma pessoa da liderança, a igreja está já ciente disso e sabendo que isso realmente é algo que, apesar de ser ao nosso entendimento anormal, mas é algo que pode acontecer com qualquer ser humano, tá bom? Então, para concluir, quero falar sobre alguns fatores e causas do suicídio. O suicídio, assim como a depressão, não tem uma única causa. É um fenômeno multifatorial e complexo. No entanto, a principal causa identificada globalmente em todo o mundo é doença mental, especialmente a depressão. Estudos mostram que 90% das pessoas que morrem por suicídio sofriam de algum transtorno mental, sendo os mais comuns a depressão maior, transtorno bipolar, transtornos de ansiedade, esquizofrenia,
dependência de álcool ou drogas. Mas é importante entender que o suicídio não é causado apenas pela doença mental. Que fique isso claro, tá bom? Não é apenas uma doença mental que é a causa do suicídio. Há fatores de risco adicionais que podem aumentar muito a vulnerabilidade. Por exemplo, fatores psicológicos e emocionais, desesperança intensa, sentimento de não pertencimento, baixa autoestima, impulsividade, fatores ambientais, sociais ambientais, isolamento social, conflitos familiares ou relacionamentos abusivos, bullying, discriminação, violência, desemprego, dificuldade financeira, perda de um ente querido, fatores situacionais ou agudos, crises repentinas causadas por situações de estresse, exemplo, término de um bom relacionamento, humilhação, diagnóstico de doença grave, falta de apoio ou tratamento adequado. O suicídio é geralmente o resultado de sofrimento psicológico extremo, em que a pessoa não vê outra saída. Por exemplo, a decepção, a desilusão, o sentimento de fracasso, de não realização de um projeto, a dor de não conseguir realizar um projeto que você sonhou, que você fez, que você tanto queria, isso pode desencadear uma depressão em um nível muito profundo. Sobretudo em líderes, eu estou falando muito sobre líder porque esse vídeo é voltado para a liderança cristã, para suicídio entre líderes cristãos, mas serve para toda a igreja, para todas as pessoas, sejam evangélicos ou não, para entender essa realidade. Mas, sobretudo, um líder, ele se sente às vezes, mas não também apenas um líder cristão de uma igreja, podemos incluir aqui líderes de alguma instituição organizacional, como uma empresa, por exemplo. Você investe em alguém, investe, daqui a pouco aquela pessoa te decepciona, te trai, sabe? Isso acaba lhe trazendo uma decepção grande, acaba lhe trazendo, isso pode desencadear uma grande depressão e a pessoa acabar até mesmo cometendo um suicídio. Por exemplo, quando você trabalha por algo, você trabalha por alguém, você ajuda aquela pessoa, daqui a pouco você sabe que aquela pessoa está falando mal de você, aquela pessoa te trai de alguma forma, te apunhala pelas costas. Isso traz uma decepção muito grande. Eu vivi isso na minha vida. O que eu estou falando para vocês aqui, eu vivi na pele. Eu com a minha esposa, a gente pastoreando o campo, pastoreando setores, igreja, tínhamos 2, 3 igrejas, já aconteceu de a gente receber pessoas, ajudar essas pessoas, colocar para pastorear uma igreja, e daqui a pouco essa pessoa se levantar de uma tal forma contra a gente que, olha, de humilhar, de xingar, uma vez eu lembro que a gente foi em um jantar na casa de umas pessoas que a gente praticamente carregava no colo, a gente tinha como membros da nossa família. Eu não tenho receio de falar isso aqui, porque isso é uma realidade, não tem nenhum problema se essas pessoas vão assistir esse vídeo ou não, para mim isso não tem problema, porque eu não tenho mágoa de ninguém, inclusive hoje eu amo essas pessoas, como sempre amei, né? Somos amigos, enfim, mas a verdade continua sendo a verdade. Já aconteceu da gente estar em um jantar, as pessoas chamaram a gente, convidaram eu e minha esposa para um jantar, casa de uma família, se reunirem 2 famílias, e na mesa do jantar, as pessoas começaram a humilhar a gente, falar coisas que eram inverdades, se levantar assim de uma tal forma contra a minha esposa, contra mim, a ponto de eu chamar minha esposa, convidar minha esposa, a gente se levantar da mesa, agradecê-los pelo jantar, pegar o nosso carro e ir para casa, decepcionados, sabe, tristes, e fora outras coisas, pessoas que a gente ajudou, que fez tanta coisa. E a minha esposa chegou a um ponto, a gente entregou a igreja, depois de um tempo, é claro, né, passamos para outro pastor, porque nos mudamos de cidade, fomos fazer a obra em outro lugar, em outra cidade, aí
como todo pastor, vence o seu tempo no lugar, passa a igreja para outro. E chegou um ponto da minha esposa dizer, eu nunca mais quero pastorear a igreja. Um dia um pastor nosso, um pastor muito querido, chegou para a gente, nosso pastor presidente, e disse, olha, eu gostaria que vocês assumissem uma igreja. Minha esposa disse, pastor, não fale isso comigo. Eu nunca mais quero pastorear a igreja, nunca mais quero pastorear a igreja, por causa da decepção. Então, isso trouxe sérias consequências. Graças a Deus que a gente tem um equilíbrio emocional, a gente conversa bastante, eu com a minha esposa somos muito abertos e conseguimos resolver essa situação. Ela não entrou em depressão, graças a Deus. Mas eu, infelizmente, apesar de ter uma boa habilidade para esconder sentimentos, para não, até por proteção à minha família, à minha imagem, à igreja, eu acabei entrando passando por esse vale, né, da depressão, mas graças a Deus eu consegui vencer. Hoje eu olho para trás, dou risada, dou glória a Deus e eu agradeço a Deus. Mas isso é muito sério. Então o líder espiritual precisa se precaver, precisa tomar cuidado. Não fique querendo carregar os outros nas costas. O problema de um pastor é esse. O pastor, quando a gente estuda sobre a história de um pastor, o contexto bíblico, teológico sobre pastor, a gente entende que é aquele que carrega a pessoa nas costas, carrega a ovelha nas costas. E às vezes a gente sente tanta empatia por pessoa, que empatia é você se colocar no lugar de alguém, que a gente quer realmente viver a situação daquela pessoa. Você realmente se doa demais, daí a pouco aquela pessoa acaba te decepcionando, fazendo uma coisa que você se decepciona. Por quê? Não que a pessoa seja ruim, é porque a pessoa é humana. E todo ser humano está sujeito a falha. Entende? Então a gente tem que ter uma precaução, uma proteção, uma blindagem emocional. Eu ouvi outro dia alguém dizendo uma frase muito linda e disse assim, olha, muito assertiva para a nossa realidade. A pessoa disse, faça tudo por todos, mas espere sempre o pior das pessoas. Porque você esperando o pior de alguém, o que a pessoa fizer de bom já é lucro. Se a pessoa fizer alguma coisa boa, te der muitas alegrias, você vai se surpreender positivamente. Mas se aquela pessoa te decepcionar, você não vai ser pego de surpresa, porque você já estava esperando. Entende? Então, é uma palavra um pouco assim meio, é um termo um pouco assim meio paradoxal, mas a gente tem que ter isso em mente. Ajudar, abraçar, mas tem momento que você tem sim que estar sempre com o pé atrás. Entende? Esperando sempre, a qualquer momento, você levar um golpe. É como você está em um ringue. Às vezes o adversário está ali, você pensa que ele está blefando, ele está esperando uma distração tua para te dar um golpe. Então o líder tem que ter isso em mente, tem que ter sempre essa visão e não se deixar estressar por qualquer coisa. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre estresse por causa do trabalho, por causa do ofício, mas nesse aqui agora, nesse vídeo, eu estou te alertando a tomar cuidado, porque lidar com pessoas não é fácil. E qualquer sintoma de depressão, não tenha vergonha de procurar ajuda. Se for preciso, abrir mão do rebanho, abrir mão do seu ofício, abra mão. Ah, mas eu estou abrindo a mão da minha chamada. Não, você não está abrindo a mão do seu ministério. Você está apenas descansando, como o profeta Elias, que quando recebeu a notícia de Jezabel, ele saiu, ele fugiu. Muita gente fala que Elias era covarde, mas Elias não era covarde. Elias estava cansado. Elias era um pastor. Ele era um pastor. Ele estava cansado. Quando Elias recebeu aquela notícia que ele foi para o deserto, ele deixou o seu moço em Berseba, ele entrou no deserto, ele estava simplesmente
externalizando o seu sentimento. Estava cansado, porque a carreira ministerial cansa. Aí ele foi para a caverna e Deus encontrou ele ali e falou: Elias, sai daí. Elias saiu de cena por um tempo. Elias foi para dentro de uma caverna. Ele não estava nas plateias, diante das plateias. Ele não estava sob os holofotes, ele estava na caverna. E aí Deus foi lá naquela caverna, renovou Elias e disse para ele: levanta, Elias, você vai ungir 2 reis, você vai ungir um profeta, e eu tenho obra contigo, e tal obra não parou. Mas Deus o encontrou na caverna. Elias deixou a plateia, Elias deixou o palco, Elias deixou os holofotes, e Elias foi para a caverna. Olha que ele havia profetizado e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Ele fez uma prova com Deus lá no Monte Carmelo, e Deus respondeu de uma forma incrível, sobrenatural, provando que era com ele, mas mesmo assim, o seu estado emocional estava desgastado. Ele estava desgastado emocionalmente. Então o que ele fez? Deserto, depois caverna, até que Deus foi lá e a voz de Deus disse: agora é hora de sair da caverna. Tem momento que você vai precisar abrir mão. Ainda que você esteja no auge do sucesso, vai ter momento que para você cuidar de si, para você prosseguir com a obra que Deus tem na sua vida, para você cumprir o seu ministério, concluindo a sua carreira, você vai ter sim que abrir mão, sair de cena por um período, para você poder se recompor, se tratar, porque a sua caminhada é longa. Tá ok? Então, que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo.